Os lixeiros ainda recolhiam serpentinas emaranhadas, cacos de vidros de lança-perfumes, garrafas de cerveja e restos de fantasias nas ruas de São Paulo. O cozinheiro lituano Pedro Aducas chegou ao número 13 da rua Venceslau Braz, perto da Praça da Sé, por volta das 6h45 da manhã, do dia 2 de março de 1938, uma quarta-feira de cinzas. Pouco depois do portão de entrada, ele encontrou o corpo de 2 homens com o rosto completamente desfigurado. Mais adiante, o corpo de seu patrão, Ho Fung, e logo em seguida, o da esposa dele, Maria Aquial. No vídeo de hoje, iremos relatar um crime ocorrido na década de 30, na cidade de São Paulo, onde o dono de um restaurante foi encontrado sem vida, de forma brutal, a golpes de pilão na cabeça, além da sua esposa e outros 2 funcionários. O crime abalou toda a cidade de São Paulo. Alguns chamaram de chacina, tendo em vista a crueldade e o número de mortos. A busca por um culpado passou pela investigação da então minúscula comunidade chinesa, novas técnicas de criminologia, provas bastante complicadas e a presença de um advogado negro que viria a ser bastante conhecido para a cidade. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel. Antes de continuarmos com o vídeo, eu gostaria de indicar para vocês mais um parceiro do canal. É o Clube do Mistério, um canal focado em crimes, mistérios, histórias sobrenaturais, terror, curiosidades, entre outros assuntos. Vão lá e se inscrevam no Clube do Mistério para fortalecer ainda mais a comunidade de criadores de conteúdo do nicho terror e mistério aqui no YouTube. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Nos anos 30, São Paulo era uma cidade acolhedora. Ela ainda não possuía a imensa evolução que vemos hoje. Apenas recepcionava e acolhia imigrantes vindos de outras partes do mundo, que chegavam ao Brasil na tentativa de conseguir oportunidades melhores, e muitos investiram em comércios locais. O povo chinês era uma das etnias que mais crescia na cidade de São Paulo, principalmente os oriundos do Cantão. Naquela época, em uma manhã pacata de quarta-feira de cinzas, após 3 dias de carnaval, ocorreu um crime que mudou a visão da cidade. Alguns anos após a chegada no Brasil, um casal de chineses adquiriu de familiares um restaurante localizado na rua Venceslau Braz, número 13. Após o carnaval, ninguém imaginava que havia ocorrido um crime brutal. Como de costume, o cozinheiro do restaurante chinês no centro de São Paulo chamou os proprietários para abrir o portão, mas logo percebeu que o estabelecimento não estava com cadeado, então ele resolveu entrar. Os 2 colegas de trabalho do cozinheiro, que costumavam dormir no quarto dos fundos próximo à cozinha do restaurante, foram encontrados estirados no chão, ambos com a cabeça esfacelada, uma típica cena de filme de terror. O sangue tomava conta do chão e fluía dos corpos das vítimas. Ainda transtornado com o que havia visto, o cozinheiro entrou na residência e lá encontrou mais 2 corpos que eram dos seus patrões, Ho Fung e Maria Aquial. Diante da cena horrível, só restava chamar a polícia, que em poucos minutos chegou ao local. A imprensa se comoveu com a notícia e exibiu fotos do crime, exigindo que a polícia encontrasse o criminoso e que ele fosse imediatamente punido. Os jornais deram grande destaque ao caso. A polícia inicialmente procurou suspeitos entre os membros da pequena comunidade chinesa da capital. Os rumores da investigação mudaram quando um ex-funcionário foi preso, Arias da Silva, um jovem de 22 anos, recém-chegado de Franca, no interior do estado. Negro, pobre e pouco escolarizado, Arias se tornou rapidamente o principal suspeito. O que o tornou o principal suspeito é o fato dele ter sido demitido dias antes do crime para aproveitar o carnaval. Numa sociedade em que se valorizava a presença do imigrante, a desconfiança recai numa pessoa identificada com a indolência e o prazer. Embora houvesse outros suspeitos, Arias acabou preso.
Aí está implícita a ideia do Brasil como o país da preguiça, da malandragem e da festa, um país que deve ser reprimido. Dizem que, na verdade, Arias teria discutido com o chefe, pois, como queria aproveitar o carnaval e já estavam sendo organizadas algumas festas antes, ele estaria chegando na hospedagem do restaurante muito tarde e muitas vezes estava trabalhando bêbado. Arias, na verdade, estava aproveitando o seu pré-carnaval. Neste ponto, algumas fontes divergem. Alguns dizem que o próprio Arias pediu demissão e outras que o chinês o demitiu. Obstante a isso, era necessário, no entanto, provar o crime. Arias passa por um interrogatório psicológico à luz da escola positiva de medicina, mas é o clima opressivo da cultura e do cárcere que o leva a confessar tudo. Embora os médicos afoitos vejam nisso um triunfo da ciência. Na ótica deles, o crime se esclareceu. Arias teria voltado ao restaurante para recuperar o emprego e teria pedido para passar uma noite. Faminto, depois de noites de farra, ele teve a ideia de roubar os patrões, mas se viu obrigado a matar todos. Essa seria a versão oficial, se não tivesse entrado em cena a União Negra Brasileira, entidade que lutava contra a discriminação racial. Ela escala um jovem advogado, Paulo Lauro, que mostra a fragilidade das provas contra Arias. Ele nega as certezas científicas que transformam o jovem pacato em um perigoso facínora, desenvolvendo a real situação de Arias, de alguém com fome em busca de trabalho. Logo, Arias foi submetido a 2 julgamentos, um no júri popular e outro presidido por altas autoridades judiciárias. E em todos ele foi absolvido por pequena margem de votos, mesmo com convincentes provas e a própria confissão do homem. O promotor público Rafael Oliveira Pirajá, porém, interpôs novo recurso para dissolver o primeiro júri. Este recurso foi aceito e um novo julgamento foi feito. Arias, então, foi condenado a 30 anos de prisão, tendo cumprido apenas 8 em regime fechado. Ele morreu em 1976, em decorrência de um câncer no estômago. Vale lembrar que este caso alavancou a carreira de Paulo Lauro, que no futuro chegaria a ser eleito prefeito de São Paulo, tornando-se então o primeiro administrador negro da cidade. A repercussão negativa dos fatos geraram indignação, revolta e clamor de todas as esferas da sociedade. Essa revolta era baseada no sensacionalismo e superexposição do caso, focado principalmente na questão racial. Era o negro e pobre brasileiro contra o terrível comerciante chinês. Diversos interesses convergiam para a condenação de Arias. Entre eles estavam o prestígio que poderia ser trazido às instituições policiais como uma solução rápida do crime, que apaziguasse a insegurança popular e a comprovação da supremacia científica sobre os métodos subjetivos tradicionalmente utilizados. O crime ficou famoso na crônica policial paulistana, não apenas pela violência com a qual foi cometido, mas pelos desdobramentos do caso na justiça. Arias era negro em um período em que não havia preocupação em disfarçar o racismo. Já as vítimas eram pobres, apesar de comerciantes, e eram imigrantes chineses, pessoas bem mal vistas na época. Além disso, o réu era muito parecido com Leônidas da Silva, jogador de futebol e grande ídolo do esporte naquele ano. E por incrível que pareça, isso parece ter ajudado Arias a ser absolvido nos 2 primeiros julgamentos. Esses aspectos levaram o advogado de defesa a encampar a tese de perseguição policial e midiática ao seu cliente. O defensor, munido de uma narrativa comovente, tentou mostrar ao júri, formado apenas por paulistanos de famílias tradicionais, complacência através da ligação entre a imagem de Arias e a do jogador Leônidas, além de se aproveitar da xenofobia e o grande preconceito contra os chineses em São Paulo. O racismo é a forma mais infame e cruel de intolerância moral que o ser humano pode expressar, porque se trata da negação da vida, da negação de Deus. O racismo nega a vida e reafirma a indiferença, a desigualdade social e a violência. Agora você pode se perguntar, afinal, Arias matou ou não matou o casal chinês? Depois de tanto tempo e apesar de várias brigas na justiça, existem até hoje pessoas que defendem o Arias e outras que defendem o casal chinês. Como o caso já tem mais de 80 anos, é praticamente impossível termos uma resposta que confirme qualquer uma dessas indagações.